Bom dia. Bom dia. Para quem não me conhece, eu sou Danilo. Sou servo da Missão Jovens Sarados na Canção Nova de Aracaju. E no Kairos de hoje, eu lembro que quando eu perguntei, o Anderson falou, Danilo, você pode vir pregar no Kairos lá de Ribeirópolis? Eu falei, posso. Ele deu a data, estava disponível. E eu perguntei qual era o tema. Ele falou que não sabia qual era o tema. Eu falei, como é que você me chama para pregar e não diz qual é o tema? Ele, não, vou dizer. Aí eu insisti de novo. Aí ele ainda não sabia, né, qual era o tema. Aí eu falei, e aí, qual é o tema? Ele falou, Jesus. Bem genericão assim, né? Aí eu falei, Jesus, me irmão, tanta coisa. Só que aí quando ele falou Jesus a primeira vez, aquilo tocou meu coração, porque eu parei, primeiro minha reação foi essa, né? Fiquei até assim, meio com raiva mesmo. Falei, como é que o cara fala assim, um negócio genérico? Ele nem pensou. Mas eu creio que foi o Espírito Santo, porque ali Deus ele incomodava o meu coração e ele falava assim, eu quero que você fale de mim. Eu quero que você fale de mim. E aí eu lembro que eu falei, não, Jesus, eu comecei já a meditar naquilo, a colocar aqui em oração. E aí depois eu perguntei de novo, Anderson, o que é que você quer que eu fale? Qual é o tema? Aí ele veio com um tema mais amplo, né? Ou mais específico. Ele falou assim, ele se levantou, que é o tema do Kairos, para levantar uma geração de ressuscitados. E aí, beleza, ele me deu o tema, só que eu já estava com aquilo no coração, falar de Jesus. E aí quando eu comecei a rezar, Jesus ele colocava no meu coração, porque o tema é, ele se levantou. Mas Jesus falava assim, não fale que eu me levantei, fale o quanto eu me abaixei. Jesus incomodava isso no meu coração, porque ele dizia, antes de eu ter sido levantado, eu fui rebaixado. Antes de ter sido levantado, eu fui colocado no mais profundo abismo por amor dos meus filhos. E aí Jesus colocava isso no meu coração. Não falar do seu levantamento, mas falar do seu rebaixamento. E aí Deus colocava no meu coração, trouxe a passagem de Filipenses 2, no versículo 5. E no versículo 5, Paulo vai começar a dizer assim para os filipenses, tenham em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. E já nesse versículo, quando ele falava assim, tenham em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus, o que Deus colocava no meu coração, que Paulo estava falando assim, perceba aquilo que Jesus sente por você, qual é o sentimento profundo e a imagem que Deus me dava, era de Jesus abrindo o coração dele, abrindo a chaga do coração dele, porque ele queria escancarar para você, para mim, o sentimento mais profundo que ele tem. E aí Jesus escancara, ele quer que você veja o quanto que ele te ama. Jesus quer que você veja, porque infelizmente nós não amamos Jesus, porque o nosso conhecimento sobre ele é muito pequeno. Porque nós não paramos para compreender até que ponto ele foi rebaixado. E o porquê que ele sofreu esse rebaixamento. E aí Paulo vai começar assim a dizer, ele, estando na forma de Deus, não usou do seu direito de ser tratado como Deus, mas se despojou, tomando a forma de escravo, tornando-se semelhante aos homens, e reconhecido em seu aspecto como homem. Veja, ele está dizendo assim, o sentimento de Jesus, aquilo que Jesus quis fazer. Jesus, ele tendo a maior dignidade possível, imaginável, ele que era Deus, igual ao Pai, da mesma substância que o Pai, tão perfeito quanto o Pai, tão Deus quanto o Pai era. Paulo vai dizer assim, ele, estando na forma de Deus, não usou de seu direito de ser tratado como Deus. E ele vai dizer, mas se despojou. Em grego a palavra é kenosis, que significa esvaziamento. Ele se esvaziou. E ele se esvaziou tomando a forma de escravo. Aqui que está mais interessante, porque veja, se Jesus ele já se fizesse como homem, mesmo o rebaixamento já seria absurdo. Só que ele vai dizer aqui, Jesus não quis ser simplesmente um homem, ele tomou a forma de um escravo. E ele vai dizer, tornando-se semelhante aos homens, a nós homens, que somos sujeitos e escravos do pecado. Claro, Jesus não pecou, mas veja, Jesus foi tentado. Jesus, ele sofreu as mesmas limitações, dores que você sofreu, tentações que você sofreu.
E aí, como se não bastasse, Paulo vai repetir no versículo 8, ele vai dizer, primeiro ele diz, abaixou-se, esvaziou-se, ele saiu de si, ele saiu da sua condição de Deus, ele se transformou num escravo, e aí Paulo vai dizer assim, como se não bastasse isso, e isso para o judeu é interessante, porque o judeu ele nunca usa o superlativo, por exemplo, importantíssimo, quando ele quer dar ênfase em alguma coisa, ele repete a mesma coisa, só que de duas maneiras diferentes. E aí ele vai dizer, abaixou-se, tornando-se obediente até a morte sobre uma cruz. Veja, o Filho de Deus, ele se abaixou. E quando eu li essa passagem, Deus me mandava para uma outra passagem, porque ele queria, e ele quer insistir para você, veja, o quanto que ele se abaixou, o quanto que ele se humilhou. Nós sofremos muitas vezes humilhações, né? E pequenas humilhações já ferem a gente. E aí, Deus me mandava para uma outra passagem, da Isaías 53, veja, Paulo já falou isso, Deus se esvaziou, ele era igual ao Pai. E aí, em Isaías 53, o profeta Isaías vai falar sobre o mesmo filho. Ele vai dizer assim, quem creu naquilo que ouvimos e a quem se revelou ao braço do Senhor? E quando ele fala isso, ele está dizendo assim, que coisa espantosa, como é possível imaginar isso? É isso que ele está falando. Ele está dizendo assim, quem acreditou naquilo que dissemos? Por quê? Porque é inimaginável o que ele está dizendo. E ele vai dizer, aquilo que é inimaginável, ele vai dizer assim, e ele está falando do servo sofredor, daquele que iria trazer a salvação, ele vai dizer assim, ele cresceu diante dele como renovo, como raiz enterrada, não tinha beleza, nem esplendor que pudesse atrair o nosso olhar, nem formosura capaz de nos deleitar. Veja, nós estamos falando do leão da tribo de Judá. O tema desse encontro é, ele se levantou. E esse que se levantou, ele está dizendo aqui, não tinha beleza, nem esplendor que pudesse atrair o nosso olhar, nem formosura capaz de nos deleitar. Era desprezado e abandonado pelos homens. Homem sujeito à dor, familiarizado com o sofrimento, pessoas de quem todos escondem o rosto. E quando eu leio esse versículo, eu fico imaginando, velho, Jesus na cruz, a imagem era tão horrível. Quando ele morreu na cruz por você e por mim, a imagem era tão horrível que se cumpriu esse versículo. Pessoas de quem todos escondem o rosto. Sabe quando você vê aquela pessoa na rua que ela está toda feridenta, que está aquela coisa que você tem repulsa de olhar? Ele está falando isso de Jesus. As pessoas não aguentavam olhar Jesus na cruz, porque era repulsivo olhar para Jesus na cruz. Era tão feia a imagem. Ele ficou tão desfigurado que dava repulsa. Talvez as pessoas engolhassem com vontade de vomitar, olhando aquela imagem de Jesus na cruz. E aí ele vai dizer, e no entanto eram os nossos sofrimentos que ele levava sobre si, nossas dores que ele carregava, mas nós os tínhamos como vítima do castigo, ferido por Deus e humilhado. E veja, por que isso? Porque a primeira coisa que Deus me falava é, fale o quanto eu me abaixei. Mas depois ele me falava o seguinte, fale por que eu me abaixei. Porque o Filho de Deus precisou se tornar escravo? Porque o Filho de Deus precisou ficar tão repulsivo naquela cruz? E aí Isaías vai dizer por quê. Ele vai dizer assim no versículo 5, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. Veja, o Filho de Deus, ele viu o que o pecado fez comigo e com você. E ele viu como era grave isso. E aqui que está, muitas vezes a gente despreza a salvação de Deus, porque a gente não é capaz de compreender quão maligno é o pecado. Só que olha o que o pecado fez com o Filho de Deus. O pecado é tão grave que ele fez o Filho de Deus descer, se tornar um homem, se esvaziar. Porque quando Jesus andou por aqui, ele não andou como Deus, sabia disso. Porque a gente pensa assim, Jesus estava fingindo, né? Mas ele não, ele se esvaziou. Tanto é que a gente sabe que Deus, ele é onisciente, ou seja, Deus sabe tudo. Deus sabe todas as coisas. Jesus, quando andou na terra, ele se esvaziou de verdade. Ele não era onisciente. Ele só tinha o conhecimento daquilo que era necessário para a sua missão. Mas Jesus não era onisciente, porque ele não fingiu que se esvaziou, ele se esvaziou mesmo. Ele se esvaziou mesmo.
Os poderes que ele exercia em função da sua missão, nunca da missão dele, só que não bastou, ele se esvaziou como homem, e depois ele se esvaziou como o pior dos criminosos, e ficou repulsivo naquela cruz. Por quê? Porque o pecado fez isso com Jesus. E por que o pecado fez isso com Jesus? Porque o pecado, ele traz morte. O pecado, ele gera morte. E Jesus viu a morte em que nós estávamos. E aí Jesus colocava isso no meu coração. Por que que Jesus precisou se abaixar? Por que que o leão da tribo de Judá, o filho do Deus Altíssimo, o príncipe da paz, conselheiro maravilhoso, aquele que a Bíblia vai descrever, o rei dos reis, o senhor dos senhores, se tornou como um criminoso na cruz? Porque o pecado gerou morte. E veja, se nós não percebemos a morte que o pecado está causando em nós, Deus se alarma, Deus ele olha e sabe como é grave. E, meu irmão, se você está numa vida de pecado, você está numa vida de morte absoluta. O mesmo Isaías, ele vai descrever no capítulo 1 sobre isso. E ele vai falar assim, ele vai começar a descrever a situação de pecado. E ele vai dizer assim: eles abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e se afastaram deles. Onde podereis ser feridos ainda? Veja a imagem que ele está dando. A mesma imagem de Jesus na cruz, todo feridento, é a imagem de nós pelo pecado, feridos pelo pecado. Onde podeis ser feridos ainda? Vós que perseverais na rebelião, rebelião contra Deus. Com efeito, toda a cabeça está contaminada pela doença e todo o coração está enfermo. Desde a planta dos pés até a cabeça não há alongação. Tudo são contusões, machucaduras e chagas vivas que não foram espremidas, nem atadas, nem cuidadas. Ele está dizendo assim, essa é a situação do pecado. E o que foi que o Filho de Deus fez? Ele percebeu o pecado, esse pecado que tem gerado morte na sua vida. E ele sofreu a mesma coisa, ele foi esmagado. Quando você olha na cruz, meu irmão, aquilo, e as nossas cruzes, elas são muito, vamos dizer assim, muito light. Por quê? Porque a imagem era tão horrenda que eles preferem suavizar. Você pega aquele filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo, ali você começa a ter uma noção melhor do que é. Os médicos que fizeram a análise científica do Santo Sudário ficam impressionados como um homem pode suportar tanto sofrimento. E ele suportou, sabe por quê? Porque ele te ama. E era isso que ele queria falar. Veja, por que que Jesus se abaixou? Porque ele queria encontrar você onde você está. E é interessante, Isaías vai dizer isso. Ele tomou sobre si os nossos sofrimentos. Era o seu sofrimento que ele levava. Por quê? Porque o pecado, ele tem uma consequência. A Bíblia vai dizer isso. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E aí Jesus pedia para eu falar uma terceira coisa. Ele fala, fale para eles, não fale porque eu me levantei. Primeiro fale, eu me rebaixei. Eu cheguei ao mais fundo. E é interessante, veja, eu falei, Jesus se tornou um homem, ele se esvaziou da dignidade de Deus. Depois Jesus se esvaziou até se tornar como um criminoso e sofreu como um criminoso na cruz. Só que parece que a loucura de amor de Deus, isso não era o bastante, porque Pedro vai dizer assim, depois que Jesus morreu, ele desceu lá na mansão dos mortos. Jesus desceu no inferno para pregar para as almas que estavam lá, que não tinham ouvido a pregação de Jesus ainda, porque Jesus não tinha encarnado. Jesus desceu no inferno. Ele foi capaz de descer no inferno por amor. Ele foi capaz de descer no inferno por amor. Mas por quê? Porque o pecado produziu uma morte que nós não temos a compreensão de quão grave é a morte que o pecado produziu. E aí Jesus falava assim, mas explique para eles o que é o pecado. E como que nasce o pecado? O pecado ele nasce quando você começa a colocar qualquer outra coisa como fonte da sua felicidade no lugar de Deus. Paulo vai usar uma frase que diz assim, trocaram a glória de Deus incorruptível pela imagem do homem, das criaturas, dos répteis, das aves. Ele está dizendo assim, o homem trocou Deus como fonte de sua felicidade pelas coisas, pelas criaturas.
E Isaías vai dizer, Isaías 59, no versículo 2, ele vai dizer assim: não foi Deus que nos abandonou, antes foram os nossos pecados que criaram um abismo entre você e Deus. Foram os nossos pecados. Então veja, por que é tão ruim? E as pessoas pensam assim: a igreja fala muito de pecado, isso é carolice, isso é coisa da Idade Média. Não, a igreja fala do pecado porque o pecado fez o Filho de Deus morrer. E o pecado é capaz de gerar um abismo entre você e Deus. E veja, se você quer ser feliz, não existe felicidade verdadeira se você não estiver conectado com Ele. Não existe. E aí Deus colocava isso no meu coração, porque veja, a juventude tem buscado a felicidade em várias coisas. A juventude tem buscado a felicidade em várias realidades. E eu tenho certeza que todos os jovens que estão aqui têm buscado essa felicidade. Você tem buscado a felicidade, só que o problema é, quando você busca ela fora de Deus, você começa a criar um abismo entre você e Deus. E quando você cria um abismo entre você e Deus, você começou a construir um inferno na sua vida. E você começou a plantar um inferno para a sua eternidade. Porque aqui a gente não está falando só da vida presente, não. A sua alma é eterna, ela é imortal. E você vai passar a eternidade em algum lugar. E Jesus sabia disso, por isso que ele se esvaziou. Ele sabia, não é só a felicidade terrena dos meus filhos que eu vou comprar, é também a felicidade eterna, porque eles estão se jogando e indo para o abismo do inferno, por causa do pecado. E a juventude tem sido seduzida em qualquer lugar, Ribeirópolis, Glória, Aracaju, tem sido seduzida por Satanás, que é homicida, que é assassino. E tem sido seduzida pelo pecado, porque Satanás quer levar você para a morte eterna, que é o inferno. E veja, se ele começar a produzir morte aqui, ele já fica muito satisfeito. Satanás, se ele pudesse, C.S. Lewis, que é o autor das Crônicas de Nárnia, ele disse: se Satanás pudesse lhe tentar sem o prazer do pecado, ele lhe tentava, porque ele não quer dar o mínimo de bom para você. Ele só usa o prazer porque é o jeito. Ele só usa o prazer porque é o jeito. Ele sabe que se ele não usasse o prazer, você não caía. Eu não caía. Mas para você ver a raiva que ele tem de você, e veja, só que a gente vai caindo como o padre Jonas diz, a gente vai caindo como o patinho. Ele vai seduzindo. E Deus colocava no meu coração de falar de ídolos da juventude. Porque Satanás ele vai fazendo assim. Tudo que você busca, em tudo que você busca a felicidade que não está em Deus, isso se torna um falso Deus. Por que Deus também, no Antigo Testamento, condenava tanto a idolatria? Porque quando você adora um falso Deus, você se torna vazio como Ele. Você se torna sem vida como Ele, sem felicidade verdadeira como Ele, sem nada como Ele. E Satanás ele vai levantando falsos ídolos para a juventude. E o primeiro ídolo que Deus colocava no meu coração são as falsas religiões. Jovens que vão buscando em falsas religiões ou até em falsas concepções de cristianismo a felicidade. Aí a pessoa vai assim: eu não vou para os Jovens Sarados não, porque os Jovens Sarados é muito radical. Jovens Sarados não é radical, os Jovens Sarados pregam o que a igreja prega. E não existe nenhum outro evangelho que possa salvar, senão aquele que a igreja prega. Só que o que Satanás faz? Dentro da igreja mesmo, ele começa a suscitar falsos cristianismos, falsos evangelhos, que dizem que você pode ser salvo sem abandonar o pecado. É mentira. Você não pode ser salvo e não pode ser verdadeiramente feliz se você não abandonar o pecado, se você não romper com o pecado. Então ele vai levantando, ele levanta o espiritismo, ele levanta o candomblé, ele levanta o budismo, ele levanta todo esse tipo de coisa. E dentro da igreja ele está levantando falsas doutrinas também. Ele está levantando falsas concepções. Porque ele quer que você esteja dentro da igreja, mas você esteja longe de Deus. Porque você pode estar dentro da igreja e estar longe de Deus. Você pode até estar dentro dos Jovens Sarados e estar longe de Deus. Você pode ter feito o compromisso definitivo do Jovem Sarado e estar longe de Deus. E aí, o outro ídolo que Deus trazia ao meu coração são as falsas celebridades desse mundo. Porque Satanás vai encantando a juventude, levantando falsos modelos. Que começam a ser, aí a gente olha para fulano, para o jogador tal, a gente olha para a atriz tal, para o modelo tal, e a gente começa a ver aquela vida e começa a achar que os valores que ela vive, que ele vive,
são um modelo de felicidade. Veja, é Satanás levantando um falso ídolo para enganar você. É Satanás levantando um falso ídolo para enganar você. E muitos jovens têm caído, aí se veste como aquela pessoa, anda como aquela pessoa, canta as músicas que aquela pessoa canta, se comporta e vive os valores daquela pessoa, achando que isso é felicidade. E você está cavando um inferno na sua vida. Você está cavando um inferno. E aí, o outro ídolo que Deus trazia no meu coração, o prazer. A busca do prazer. Paulo vai dizer assim, porque eles trocaram a glória de Deus pela imagem do homem, eles também trocaram a verdade de Deus pela mentira e começaram a se entregar seus corpos à impureza. Então, o que é que acontece? Quando a gente troca Deus pela felicidade das criaturas, a tendência nossa, porque o nosso corpo tem uma sexualidade pensada por Deus, mas a gente começa a canalizar isso para aquilo que não presta. A gente começa a achar que o nosso corpo é um parque de diversão e não algo que foi feito para amar. Um objeto de prazer, e eu começo a fazer do outro um objeto de prazer, mas é impressionante porque toda vez que nós começamos a fazer isso, é como o filho pródigo. O filho pródigo saiu da casa do pai e no começo foi bom. Ele estava gastando tudo. Gastando com prostitutas, gastando com bebida. Ele era o cara, né? Era como saiu há um tempo atrás, né? Era o rei do camarote, ele. Todo mundo ali bajulando. Quando acabou o dinheiro, ele teve que comer a comida dos pobres. É isso que acontece quando a gente começa a achar que o nosso corpo é um objeto de prazer. E fazer do outro um objeto de prazer. Porque você foi feito para amar. E se o seu corpo não é usado na lógica do amor, você vai começar a colher as feridas. E veja, Satanás tem levantado isso com muita força. E ele usa coisas, ele usa o álcool, ele usa a droga, que também são formas de buscar prazer. Mas tudo isso para tornar o jovem mais vulnerável. E aí, as paixões degradantes que vêm, a homossexualidade, que é um desvio do plano original de Deus. É um pecado grave. E ele começa a colocar mais vários outros pecados, o adultério, tantas outras coisas. E aí Deus colocava também muito no meu coração que existe hoje na juventude uma cultura de morte. Uma cultura de morte na juventude. Por quê? Porque como a juventude vai buscando em todas essas coisas felicidade, não encontra, está tomando conta da nossa juventude um espírito de morte, um espírito de perda de sentido. Quantos jovens que não veem mais sentido tão cedo na sua vida? Acha que já não vai ser mais feliz. Às vezes com 14, 13, 12 anos. E quer morrer. E às vezes até tenta suicídio. E vive naquela cultura depressiva. E já desistiu de ser feliz. E vai levando a vida de qualquer jeito. Essa cultura de morte é a consequência do pecado. O espírito de morte que tem pairado sobre a juventude é a consequência do pecado. E é também aquele que tem promovido o pecado na nossa juventude. E veja, isso que eu estou falando para vocês, isso tem produzido morte. E é interessante porque a gente, às vezes, tem a ideia de pensar que o céu começa depois que a gente morre. E que o inferno começa depois que a gente morre. Mas isso não é verdade. Jesus, no Evangelho de João, ele vai dizer assim: Pai, esta é a vida eterna, que eles te conheçam. Jesus está dizendo assim, que quando você começa a ter um relacionamento com o Pai, quando você começa a se conectar com Ele, aqui você já vive a vida eterna. E vida eterna, a palavra vida que Jesus usa, que é zoe em grego, e não bios, que é a vida física, significa vida em plenitude. Ele está dizendo assim, a vida eterna, a vida verdadeira, a verdadeira felicidade consiste em conhecer o Pai. E isso começa aqui. Só que também, da mesma forma que a vida eterna começa aqui, o inferno começa aqui. O inferno começa aqui. Quando você começa a viver rompendo essa comunhão com Deus, quando pelo pecado você começa a criar um abismo entre você e Deus, aqui começa o seu inferno. Às vezes o inferno da escravidão, você começa na droga,
E no começo está tudo bem. Depois que você já começa a ficar sem perspectiva, você começa a ficar dependente. Eu lembro que quando eu comecei a usar, os meus amigos falavam, os meus amigos que não usavam, mesmo você vai viciar nessa parada. Eu falava que nada, na hora que eu quiser eu paro. Só que depois de um tempo eu mesmo já sabia. Eu falava, eu sou viciado mesmo, eu não estou roubando, não estou matando ninguém, né? Só não estou fazendo mal a ninguém, só a mim mesmo. Você vai se acostumando. Você vai se acostumando a ser feito de objeto. E você vai se acostumando com as migalhas de felicidade que o mundo oferece, quando Deus tem um banquete para você, que se encontra em Jesus Cristo, no Cordeiro de Deus. E veja, tudo isso o pecado fez. Veja quantas feridas, quantas pessoas feridas. Às vezes as meninas que se sentem feridas. Tem meninas que eu sei, que tem, por exemplo, o sonho de casar virgem. E porque o mundo diz que isso é uma coisa irreal, eles deixaram de lado. E foram cedendo para o mundo, se contentando com as migalhas do mundo. Quantos homens também, que acharam que a felicidade é você ficar com um, ficar com o outro, e depois foram experimentando um vazio, e foram se tornando animalizados, incapazes de amar, incapazes de ter um relacionamento verdadeiro. E essa morte, veja, Jesus contemplou isso tudo, ele viu e ele se abaixou. E o mais impressionante é as feridas que o pecado causou em você, as feridas que o pecado causou em mim, ele assumiu. E quando Jesus desceu até o inferno, ele queria mostrar com a vida dele que ele desce até o inferno onde você estiver, só para resgatar você. Eu não sei, por exemplo, quais desses falsos deuses que você reverencia. Eu não sei se você adora homens, celebridades, se você quer ser igual ao Neymar. Eu não sei se você vive uma vida sexualmente desregrada, se o ídolo da sua vida é a droga, se você vive numa depressão porque tem um espírito de morte sobre você, pairando, querendo tirar a sua vida. Mas veja, ele se humilhou, ele desceu. E quando a Bíblia fala aqui que ele tomou os nossos sofrimentos, é porque ele tomou os nossos sofrimentos. É porque naquela cruz ele assumiu o seu sofrimento e ele viveu verdadeiramente o seu sofrimento. Esse sofrimento foi tão horrível que antes dele viver, ele suou sangue, agoniado, porque ele sabia que o que vinha pela frente para ele era uma coisa inimaginável. Essa depressão que você tem vivido, essa solidão que você tem vivido, porque você acha que não é amado, Jesus, ele sofreu lá na cruz. Ele falou, meu Deus, por que me abandonaste? Ele sentiu essa solidão. Ele se sentiu desprezado, como você se sentiu desprezado quando foi usado como objeto. Ele se sentiu abandonado, traído. E veja, Jesus, ele assumiu o meu, o seu sofrimento. E imagine, esse peso foi tão grande, foi um fardo tão grande que Jesus levou, que Isaías, no capítulo 53, no versículo 10, vai dizer assim: mas o Senhor quis esmagá-lo pelo sofrimento. Sabe o que é esmagar? É esmagar. Ele foi esmagado pelo sofrimento. Naquela cruz, pairou um peso sobre Jesus, esmagador. Invisível. Como assim? No batismo, a realidade visível é o quê? A água. Mas a realidade invisível é que Deus está lhe fazendo filho, derramando sobre você o Espírito Santo. Então o sacramento é uma realidade visível que manifesta uma coisa sobrenatural. A Eucaristia, você vê pão, é a realidade visível, mas ali é o corpo e sangue de Jesus. No Crisma, você vê o óleo, mas ali, na verdade, é o óleo do Espírito Santo que está descendo sobre você. No sacramento da confissão, você ouve o padre falando, mas não é o padre falando, é Jesus lhe absolvendo. E eu creio que a cruz foi um sacramento também. Em que sentido? Porque aquela imagem horrenda foi só um sinal de uma realidade muito maior que nós não poderíamos contemplar com os nossos olhos, que era Jesus sendo esmagado pelos nossos pecados, sendo esmagado pelos nossos sofrimentos. E ele estava sendo esmagado por tudo aquilo que esmagou você, pelos pecados dos outros que feriram você, pelo abandono que lhe feriu, às vezes o abandono do seu pai, o abandono da sua mãe. E ele estava lá sendo esmagado, e ele estava sofrendo verdadeiramente tudo que você sofreu. Mas ele sofreu por um motivo, e aí é que está. Por que nós celebramos que ele se levantou?
A gente começou com Filipenses 2, contemplando o esvaziamento de Jesus. Ele, Deus, Ele desceu, Ele foi até o inferno, Ele se esvaziou. Só que Ele vai dizer depois, abaixou-se. Quando Ele chegou no ponto mais baixo, que Paulo vai dizer, Ele era Deus, depois Ele se fez homem, assumiu a condição de escravo, e se não bastasse isso, Ele se abaixou mais, Ele foi obediente, e foi obediente até a morte, e Ele morreu numa cruz. Aí Paulo vai dizer, por isso Deus soberanamente o elevou e lhe conferiu o nome que está acima de todo nome, a fim de que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, sobre a terra e nos infernos, e que toda língua proclame que o Senhor é Jesus Cristo. Veja, Jesus se abaixou, mas Ele se abaixou porque Ele queria conquistar algo para você. Tem um salmo que eu acho muito interessante. O Salmo 24 é um salmo que vai falar da ascensão de Jesus. A gente sabe pela fé da igreja que Jesus ele ressuscitou, passou algum tempo com os apóstolos aparecendo, e ao final de 40 dias ele subiu aos céus. E existem algumas passagens na Bíblia que falam sobre essa subida aos céus. Uma dessas passagens é o Salmo 24. E lembra que eu falei para vocês, Isaías 59:2, Isaías vai dizer, não é Deus que se afastou de vocês, foi o pecado que criou um abismo entre vocês e Deus. Lembram disso? Sim ou não? Sim. Aí, Davi, de maneira profética, vai ter uma visão da ascensão do Senhor. E ele vai dizer assim, do Senhor é a terra e o que nela existe, o mundo e seus habitantes. Ele próprio fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre os rios. Aí repare só, a pergunta que Davi vai fazer. E por que é importante compreender essa pergunta? Ele vai dizer assim, quem pode subir a montanha do Senhor? E quem pode ficar de pé no seu lugar santo? Ele está dizendo assim, quem pode ter acesso a Deus? Quem pode subir até a Deus? Quem pode ficar de pé na frente do Senhor? E ele vai dizer assim, quem tem mãos inocentes e o coração puro, e não se entrega à falsidade, nem faz juramentos para enganar. Aí eu pergunto, quem aqui pode dizer que é essa pessoa? Quem aqui tem um coração puro? Quem aqui tem um coração puro? Quem aqui nunca teve um pensamento de impureza? Levanta a mão. Quem aqui nunca proferiu uma mentira? Levanta a mão. Quem aqui nunca cometeu uma falsidade? Levante a mão. E veja, quando Davi faz essa pergunta tem que arrepiar. Ele está dizendo assim, quem pode entrar é esse, então eu não posso entrar. Ele está dizendo, no fundo ele está dizendo, quem é que pode montar? É uma pergunta que ele está se espantando. Quem pode entrar na montanha do Senhor? Quem pode adentrar no seu santuário? E João teve uma visão parecida em Apocalipse 5. João vai ter a mesma visão. Ele viu Deus sentado no trono, e na mão de Deus havia um livro, que era o livro da vida. Lembra que eu falei sobre vida? O que é a vida? A vida para Deus não é só a nossa vida física, é a sua felicidade, é a sua eternidade, é tudo que Ele sonhou para você, é o amor dele derramado. Só que João viu no trono de Deus o Pai segurando esse livro. E quando o Pai estava segurando esse livro, ele viu que esse livro estava com 7 selos. O que significa isso? O selo, que era um negocinho de cera que eles colocavam sobre o pergaminho, era para que ninguém tivesse acesso. E quando a Bíblia diz que tinha 7 selos, 7 é o número da perfeição, significa esse livro da vida na mão do Pai estava completamente fechado. A vida que você almeja, a felicidade que você almeja, na mão do Pai, estava completamente fechado. Por quê? Porque os nossos pecados criaram um abismo entre nós e o Pai. E João tem aquela visão, e olha a reação de João. Ele vai dizer assim, vi depois, na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Ou seja, esse livro estava fechado. Ninguém tinha acesso. É o que Davi estava falando ali. Quem pode subir a montanha do Senhor? Quem é digno? Aí ele vai falar no versículo 2: vi um anjo então
poderoso proclamando: quem é digno de abrir o livro, rompendo os 7 selos? Ou seja, quem é digno de ter essa vida? Quem é digno de dar essa vida a alguém? E ele vai falar depois: mas ninguém no céu, nem na terra, ou sobre a terra, era capaz de abrir, nem ler o livro. Ele estava dizendo assim: nenhum de nós, nem ele, João, apóstolo de Jesus, o discípulo que Jesus amava, ele diz: ninguém foi achado digno. E aí ele vai dizer, quando ele viu isso, quando ele viu que o livro da vida, da minha vida, da sua vida, quando a possibilidade da sua felicidade, da minha felicidade, ela era inacessível, João vai dizer assim: eu chorava muito, porque ninguém foi considerado digno de abrir nem de ler o livro. Veja, João chorava, ele viu que a nossa esperança ela estava perdida. Só que olha o que aconteceu. Um dos anciãos, porém, consolou-me e disse: não choreis, eis que o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi, ele venceu para poder abrir o livro e seus 7 selos. Veja, essa é a nossa alegria, essa é a alegria dos jovens sarados. O leão de Judá, ele venceu. Quando ele se abaixou naquela cruz, por mim e por você, ele venceu tudo que impedia o acesso à verdadeira vida. Ele venceu. O leão da tribo de Judá, ele venceu. E existe uma esperança. E olha o que João viu, com efeito, entre o trono e os 4 viventes, ali na corte celeste, e os anciãos viam o Cordeiro de pé, como que imolado. É Jesus Cristo, é o Cordeiro de Deus. Depois que ele viu o livro fechado, ele viu Jesus, o Cordeiro, imolado. Só que esse Cordeiro ressuscitou. Jesus ressuscitou. Essa é a alegria da nossa fé. A alegria da nossa fé é que ele venceu. E a prova que ele venceu, ele ressuscitou. E aí João viu ele de pé. E ele vai dizer assim: ele veio então receber o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. E ao receber o livro, os 4 viventes e os 4 anciãos e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro. Eles se prostraram diante de Jesus. Veja, essa é a imagem de quando a salvação ela chegou no céu, meu irmão. Quando a sua vida, a sua salvação, a sua esperança, quando ela chegou no céu, ele vai dizer assim: eles se prostraram diante do Cordeiro com a cítara e taça de ouro cheio de incenso, que era a adoração que eles prestavam, cantando um cântico novo que dizia: digno és tu de receber o livro e de abrir os selos. Ele foi achado digno. Ele foi achado digno. Lá no Salmo 24, Davi também contemplou isso de uma maneira diferente. Davi perguntou aquilo que eu falei para vocês: quem é digno? Quem dentre os homens é digno? Ninguém. Só que ele vai falar assim, no versículo 7, como se fossem os anjos falando: aparece um homem diante da montanha do Senhor, diante do santuário, e alguém fala diante dessa montanha, que é Jesus falando. Ele fala assim: levantai, ó porta, os vossos frontões, elevai-vos, antigos portais, para que entre o Rei da Glória. E ele vai dizer assim: quem é esse Rei da Glória? É o Senhor, o valente e forte, o Senhor valente na guerra. E ele vai dizer de novo, o Senhor vai dizer: levantai, ó portas, os vossos frontões, elevai-vos, antigos portais, para que entre o Rei da Glória. E ele vai dizer, a pessoa que está ali, os anjos: quem é esse Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. O Rei da Glória é Jesus. E quando ele entrou, ele abriu o acesso para mim e para você. Quando ele entrou, existe uma esperança. Não é só para a eternidade. Essa esperança começa aqui, meu irmão. E os Jovens Sarados nasceu para isso. Os Jovens Sarados nasceu para que você tivesse a notícia, a boa nova de que existe uma esperança. Você não precisa se contentar com as migalhas desse mundo. Quando o livro estava fechado, talvez as migalhas desse mundo fosse o máximo que você tinha, fosse o máximo que você pudesse viver, fosse o máximo que você pudesse obter de felicidade. Mas o leão de Judá, o cordeiro imolado, ele venceu. E isso significa dizer, ele se levantou. Quando nós proclamamos que o leão se levantou, a gente está dizendo isso. Ele se abaixou, ele foi até o inferno, ele vai até o inferno na sua vida. Mas quando ele levanta, ele não levanta só, ele levanta com os filhos.
Ele levanta com uma geração. Ele levanta com aqueles que se encontravam no inferno, que se encontravam no sofrimento, na escravidão. Ele se levanta e Ele quer se levantar com você hoje. Ele lhe trouxe para esse Kairos porque Ele quer se levantar com você hoje. Isaías, eu estou provando pelas Escrituras, porque eu sei que a palavra tem um poder. O próprio Isaías vai dizer isso. Lembra que eu falei? Isaías diz: o Senhor quis esmagá-lo, ele foi esmagado. O sofrimento que você carrega, as consequências do seu pecado, esmagaram Jesus. Só que ele vai dizer assim: porém, se ele se oferece a sua vida como sacrifício para expiar o pecado, ou seja, para pagar pelo nosso pecado, certamente verá uma descendência e prolongará seus dias, e por meio dele o desígnio de Deus triunfará. Ele está dizendo assim: se Jesus, se ele se abaixar, se ele se humilhar, se ele for obediente até a morte, e morte de cruz, certamente ele verá uma descendência. Ele verá os filhos que ele vai gerar. E aí vai dizer: e o desígnio de Deus triunfará. Sabe qual é o desígnio de Deus para a sua vida? Ele quer uma vida plenamente feliz para você. Ele não quer uma vida para você pela metade. Ele não quer que você se contente com pouco. Ele não quer que você se contente em ser objeto de um e de outro. Ele não quer que você se contente em ser um instrumento de prazer para um homem fazer com você o que quiser e não considerar os seus sentimentos. Ele não quer que você viva drogado, que você viva viciado, escravo. O desígnio de Deus, ele pode triunfar na sua vida, porque ele já mandou Jesus de Nazaré. O desígnio de Deus pode se concretizar na sua vida, porque o Cordeiro, ele se humilhou, mas depois que ele se humilhou, ele se levantou. E não há nenhum outro nome pelo qual nós possamos ser salvos, que não o nome dele, Jesus. E salvação não é só perdão dos pecados, salvação é vida verdadeira. Jesus não veio só para perdoar os seus pecados, seria muito pouco. Ele veio para lhe dar uma verdadeira felicidade. Você que não vê sentido na sua vida, Jesus morreu por você para dar um sentido para a sua vida. E os jovens sarados é isso. O que é os jovens sarados? São jovens que tiveram uma experiência da morte e da escravidão, do inferno. Mas um dia, esse Cordeiro que desceu até a cruz e desceu até o inferno, um dia ele desceu no inferno da minha vida. No inferno que eu vivia, de uma sexualidade desregrada, de consumo de pornografia desregrado, de fazer das mulheres um objeto, do uso diário de drogas, de ficar o dia inteiro chapado. Um dia ele desceu para esse inferno. E ele que viveu o inferno que eu vivi lá na cruz, ele me pegou desse inferno porque ele ressuscitou. E um dia ele me ressuscitou também. Só que existe uma coisa: você pode escolher dois caminhos. O caminho do leão, o caminho daquele que ressuscitou, exige uma renúncia. E o caminho do inferno também exige uma renúncia. No caminho do inferno, você aceita os prazeres da carne, mas precisa renunciar à vida de Deus. Só que no caminho do Cordeiro, você renuncia os prazeres da carne para poder aceitar a vida de Deus. Não existe meio termo. Não existe. E aqui que está a cruz do Evangelho. Aqui é que a palavra vai dizer que Jesus se tornou uma pedra de tropeço, porque muitos querem ter a vida de Deus sem precisar renunciar os prazeres da carne. E nós, jovens sarados, não vamos vender ilusão para você. Tem várias igrejas por aí vendendo ilusão. Você pode ir para elas se quiser ilusão. Aqui você encontra a verdade. Se você quiser a vida de Deus, e eu testemunho com a minha vida, por quê? Porque eu experimentei os prazeres. Você acha que fumar maconha não é bom? Dá prazer. Transar dá prazer. Se masturbar dá prazer. Pornografia dá prazer. Mas mata também e vai gerando um inferno dentro da sua vida. E eu experimentei esse inferno. Mas se você renunciar a isso e começar a lutar para viver a vida de Deus, eu testemunho com a minha vida que essa felicidade, apesar de todas as renúncias que você faz, ela é muito maior, ela é muito mais recompensadora. E veja, se ela já é maior aqui, a Bíblia vai dizer assim: a gente não tem nem noção, nem imagina aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Você não tem nem noção, você nem imagina, os seus olhos não viram, olho algum viu, mente alguma foi capaz de imaginar aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam.
É impossível imaginar. E quando a gente chegar diante desse Cordeiro, a gente vai vislumbrar a quantidade de glória que Deus preparou para mim e para você. Mas hoje você precisa tomar uma decisão. Você quer continuar vivendo a vida do mundo? Você quer continuar vivendo a vida do pecado? O pecado e a sua escravidão? O inferno que Satanás está tentando fazer na sua vida, lhe seduzindo com alguns prazeres? Você pode sair desse caroz e continuar vivendo essa vida. Antes de eu ter meu processo de conversão, eu continuei. Eu fui para outras vezes, fui para outros encontros, outras igrejas, onde eu podia ter aceitado Jesus. E eu saí, porque Deus respeita a minha liberdade. Mas você pode sair desse caroz, começando a sua vida com o Cordeiro. E como João diz, a vida eterna é conhecer o Pai, é conhecer Jesus. Mas você só conhece Jesus se você abrir mão do pecado. Eu quero convidar você a ficar de pé agora. Nós vamos ter ainda outras pregações nesse Kairos. Mas não espere pelas outras pregações, porque Jesus, o Cordeiro de Deus, Ele se levantou, o leão da tribo de Judá, Ele venceu por você. A sua depressão, Ele venceu por você. A sua prostituição, a pornografia, Ele venceu por você. O espírito de morte, o espírito de depressão, Jesus venceu por você. O espírito de solidão, se você tem solidão, se você se sente solitário, Jesus quer ser a sua companhia. Ele quer lhe dar um amor que você pode estar no maior isolamento. Com Jesus nunca tem solidão. Pode todo mundo lhe desprezar, como foi desprezado Jesus na cruz. Mas a mesma oração que Jesus fez quando Ele falou: meu Deus, por que me abandonaste? Era um salmo. E nesse salmo Jesus disse também o quanto que Ele confiava no Pai. Ele sabia que o Pai não ia desamparar. Porque quando você está ligado com o Pai, mesmo que todas as pessoas do mundo lhe desprezem, seu pai, sua mãe, a Bíblia vai dizer isso: ainda que a mãe esquecesse de seu filho, eu tenho você gravado na palma das minhas mãos. O ministério vai cantar uma canção que eu não sei se todos sabem. Aqueles que sabem, eu quero convidar a cantar essa canção. E aqueles que não sabem, eu quero convidar você a ouvir e depois fazer dela a sua oração. Mas essa canção vai dizer isso: eu quero conhecer Jesus. E quando você disser eu quero conhecer Jesus, eu quero propor que você diga, querendo voltar para Ele, querendo viver a vida dEle, querendo viver aquilo que Ele preparou para você. Só que essa decisão é sua. Se tem uma coisa no Jovens Sarados que a gente sempre fala aqui: nós não impomos nada. Sabe por que eu estou aqui? Eu não quero impor a você um estilo de vida. Só que esse estilo de vida, ele impactou tanto a minha vida. Quando eu conheci Jesus, que eu vi a beleza dele, que eu vi o quanto ele me amava, isso impactou tanto a minha vida, que eu não consigo mais conter isso para mim. Não é que eu sou perfeito, não, ainda tenho os meus pecados, são muitos. Gabi, que é minha esposa e mora comigo, sabe, melhor que qualquer pessoa. Minha irmã também, que morou 28 anos comigo. Mas Jesus ama, Ele desce na minha miséria, Ele desce no meu pecado para continuar me ressuscitando todo dia. E depois que eu encontrei esse Jesus, eu não quis mais saber de outra coisa. O pecado tentou me seduzir, algumas vezes eu caí, mas Jesus estava sempre lá. E é por isso que nós estamos aqui, é por isso que tudo isso foi montado. Só porque Jesus quer conhecer você e quer que você conheça Ele. Amém? Amém.